bom? Bom, quem diria que teríamos nesse canal vídeos desse tipo? Vocês já vão entender. Começa agora uma série de vídeos que ficará por aqui por tempo indeterminado, que eu falarei sobre o comportamento humano. Nossa, Nicole, você é uma especialista nisso? Não. Mas ninguém aqui na internet, no YouTube em geral, é. Então, cada um dá a sua opinião sobre o assunto e eu adoro esses vídeos e eu adoro falar sobre isso. Eu gostaria de fazer primeiro um vídeo introdutório a essa série de vídeos, para vocês entenderem mais ou menos por que caminho eu quero percorrer nesse estilo de vídeo. Primeiro, quando eu tinha 10 anos, eu fui pro Japão. Tem todo um contexto ao redor disso. Eu cheguei lá, eu acho que era muito nova para entender o que estava acontecendo, então eu não tinha me preparado psicologicamente para a mudança, não tinha parado para pensar no tamanho da mudança, no que significava deixar o meu país sem previsão de volta e ir para um país completamente diferente, com uma língua diferente que eu não sabia falar nem oi, não sabia falar nada. E assim, fui com os meus pais, meu pai já estava lá, então fui com a minha mãe para morar com os dois. E entrei na escola japonesa menos de 20 dias depois que eu cheguei no Japão, então eu fui direto para a escola japonesa. Não acho isso ruim, não acho que foi uma escolha ruim dos meus pais, acho que foi muito boa, por sinal. Não era fácil, eu vou contar sim sobre como é a escola japonesa, sobre como é tudo no Japão, eu vou contar porque eu acho interessante. E eu quero que as pessoas saibam, porque eu sinto muita saudade do Japão e eu respeito muito o Japão, hoje em dia principalmente que eu tô longe, eu respeito o povo japonês, o Japão, tudo que tem lá, assim, eu sinto muito orgulho de dizer que eu cresci lá, porque e dizer toda a minha história, tudo que eu aprendi lá, de ter tido o privilégio de aprender com essas pessoas, porque assim, o Brasil é ótimo sim. Pretendo falar sobre minha visão do Brasil também. O Brasil é ótimo, o povo brasileiro é único, mas, gente, é triste ver o quanto falta certos detalhes, assim, certos valores, assim, que são tão importantes, e eu vou chegar lá. Mas então, entrei na escola japonesa e fiquei 2 anos na escola japonesa. Eu sempre fui extremamente tímida, então foi muito difícil pra mim a parte de aprender o japonês, porque eu aprendia ouvindo, mas eu não praticava porque eu tinha vergonha de que os meus colegas percebessem que eu estava aprendendo. Eu sei que é estranho falar isso, mas, por exemplo, eu aprendia palavras novas e eu queria usar essas palavras, eu sabia o que eles estavam falando, sabia responder, mas eu não tinha coragem de responder, não tinha coragem de falar, de responder em japonês, porque eu tinha vergonha de falar japonês, porque eles sabiam que eu era estrangeira, que eu não entendia japonês. Então, enfim, eu tinha vergonha criança, gente, normal. Claro que meu japonês ainda era bem, assim, iniciante, mas dava pra me comunicar, né? O que me atrasou muito, o que me atrapalhou muito, foi porque eu tinha muita vergonha. Então, foi 1 ano e meio, 2 anos na escola japonesa que eu poderia ter aprendido muito mais do que eu aprendi, mas a timidez me barrou muito. Então, depois desses 2 anos, eu mudei para a escola brasileira. Tem escolas brasileiras no Japão e são reconhecidas pelo MEC, não todas, mas algumas são reconhecidas pelo MEC aqui no Brasil. Ou seja, se você estuda lá, você consegue contar esses anos de estudo como se você tivesse estudado aqui, porque as escolas são reconhecidas, o ensino é reconhecido. Eu resolvi mudar porque meus pais resolveram mudar, né? Porque a escola japonesa, o ensino da escola japonesa não é válido no Brasil. Então, se eu estudo anos na escola japonesa, no Brasil eu parei na mesma série, por exemplo, parei na 2ª série aqui e fiz 3 anos na escola japonesa. Em vez de ter pulado 3 anos na escola brasileira, se eu voltar, eu volto para a mesma série, para a 2ª série. Então, era esse o motivo de eu ter que mudar de escola, porque além de estar esquecendo, não que eu estava esquecendo o português, mas eu esqueci algumas palavras. E eu não conseguia me expressar 100% em português porque eu queria substituir alguma palavra, assim, ou eu esquecia alguma palavra. Principalmente nome de coisas. Não era nada muito terrível porque era pouco tempo, porque meus pais só falavam português em casa. Não era assim, ai, não sei falar português. Sabia, sim. Mas eu já tava ficando meio ruim, assim, eu tava preferindo me expressar porque tem palavras que realmente é melhor se expressar em japonês, a gente pega o costume, assim. Eu ficava o dia inteiro na escola, então normal, né? E escrever era o pior, porque eu só conseguia escrever em letra de forma, letra maiúscula, só assim, aquelas letras grandes, maiúsculas assim, e eu colocava a letra em japonês no meio. Então se eu ia escrever, tipo, casa, o K eu colocava a letra japonesa e o ZA não. E isso era natural, não era proposital. Então isso estava acontecendo. Aí eu fui pra escola brasileira,
que no início foi muito difícil. Eu chorava na escola porque eu queria voltar para a escola japonesa. Porque, é muita mudança, gente. Quando eu for contando como que era cada uma das escolas, vocês vão entender que é muito difícil. É muita mudança, assim. A gente tem que... Não é todo mundo que tem psicológico. Aliás, ninguém tem psicológico pra encarar tanta mudança, assim, de uma vez. Então, assim, eu tinha parado na quarta série na escola brasileira, aqui no Brasil. Eu fiz a quarta série em Curitiba até junho, até entrar de férias. Aí, em setembro, eu fui pro Japão. Final de 2005, setembro, outubro, novembro, todo na escola japonesa. 2006 inteiro na escola japonesa. 2007 até março na escola japonesa, porque o ano lá termina em março. O ano letivo termina em março, começa em abril, o próximo. Eu posso estar esquecendo muita coisa porque já faz tempo, mas é mais ou menos isso. E o ano letivo brasileiro começa em fevereiro, geralmente. Então eu já entrei um pouco atrasada, assim. Na verdade, não fui atrasada. Eu perdi uns dias do final do ano da escola japonesa pra conseguir entrar a tempo na escola brasileira. Então, tecnicamente, fui pulando umas fases, assim. Cheguei na escola brasileira, tava confusa, enfim, foi muito difícil. Primeiros dias eu chorava, eu queria ir embora. Eu morava muito longe de casa, eram umas 3 horas com o transporte escolar. 3 horas pra chegar na escola, 3 horas pra voltar. Eu ficava o dia inteiro, eu chegava depois das 8 horas da noite em casa. Todos os dias. Eu acordava, tipo, 4 e pouco, 5 horas da manhã. E foi assim por muitos anos. Mas, assim, no início, nossa, eu chorava, era horrível. Mas aí, claro, a gente se adapta a tudo, né? Fui me acostumando. Então, me acostumei à escola brasileira e depois eu amava. Foi definitivamente o melhor período da minha vida. E, enfim, eu estudei 7 anos na escola brasileira. Quando eu tava pra me formar, eu fiz o terceiro ano até a metade. Quando eu tava pra me formar, eu saí da escola. E depois de ter saído da escola, eu fui trabalhar em fábrica. Tem muitos parênteses no meio disso que eu tô falando, muita coisa acontecendo paralelamente, eu vou falar sobre isso, tá? Eu tô dando um resumo. Eu trabalhei em fábrica porque eu queria vir pro Brasil. Eu não lembrava do Brasil. Em 2008 a gente veio, eu e meus pais, a gente veio passear no Brasil, 2 meses antes da crise que teve em 2008. Então a gente veio passear aqui, só que assim, outra visão, sabe? Não dava pra ter noção ainda. Tinha 13 anos, mas não dava pra ter noção do que era o Brasil. Era muito cedo, tudo personalidade, informação, enfim. Voltei pro Japão e a partir daí minha vontade era voltar pro Brasil, porque eu queria ficar no Brasil. Sempre com aquela visão que o Brasil é perfeito. Sabia que tinha muito defeito, todo mundo falava dos defeitos, mas eu queria ver com os meus olhos, eu queria viver isso, eu queria ter a experiência de vir pro Brasil, porque era meu país, eu não aceitava ter que morar pra sempre no Japão. Tinha muito defeito no Japão, então eu me apegava aos defeitos. O japonês é um povo maravilhoso, mas é um povo difícil também, porque eles são rígidos em tudo, perfeccionistas, e essa perfeição em tudo me sufocava um pouco no Japão. Enfim, tem muitas outras coisas que eu vou falar aqui. Então, assim, queria vir pro Brasil. Fiz 18 anos, então, né, vou pro Brasil. Minha mãe já tinha voltado pra cá, então eu comecei a me planejar pra vir também. Então era final de 2013, eu decidi que eu vinha. Acabou que eu marquei minha passagem pra janeiro de 2014. Então, trabalhei em fábrica, trabalhava como modelo também, então, enfim, juntei dinheiro. E eu e meu pai também veio comigo, então vim pro Brasil. E é aí que começa o motivo principal desses vídeos. Claro que é interessante contar tudo o que aconteceu lá, contar como é a vida lá, mas eu acho que a minha visão do Brasil é muito importante. Não tô falando que, nossa, minha opinião é valiosa, mas eu acho que é uma visão diferente e é uma visão interessante também. É uma visão, assim, é um outro ponto de vista, e eu adoro pontos de vista diferentes porque faz a gente pensar sobre todos os aspectos sem se iludir sem se prender a detalhes, assim, a uma opinião só. E eu adoro ouvir a opinião dos outros sobre tudo, e eu gosto de dar a minha também. Então, assim, eu quero falar sobre como foi chegar no Brasil. Eu cheguei, já fiz aniversário, então eu cheguei com 19 anos no Brasil, depois de 9 anos no Japão. Basicamente sobre o que eu achei da cidade, do ambiente em si, que é um choque, assim, meu Deus, se você já foi pro Japão, você sabe do que eu estou falando. Chegar no Brasil e ver como é sujo. Não me levem a mal, eu vou falar sobre pontos positivos do Brasil também,
Mas isso aqui que eu tô falando é a primeira impressão, é o que você percebe primeiro. O que eu percebi primeiro chegando aqui. Que você não tem ideia, se você é como eu, que cresceu no Japão. Você não tem ideia que é assim. Mas cheguei aqui, eu já cheguei com a mente aberta, sabendo que poderia ter surpresas, que não seria fácil, enfim, tentando considerar tudo que já tinham me falado, que meus pais tinham me falado, que meus amigos tinham me falado. Mas cheguei aqui com a mente bem aberta, mas com expectativas. Óbvio, tinha expectativas. Mas já cheguei assim, cheguei bem feliz, porque eu vi minha família depois de muitos anos, então tava muito feliz. Foi muito bom sim. Gente, ficar perto da família, toda família tem problema, mas gente, se sente tão em casa, tão acolhido, é muito bom estar perto da família. E tava perfeito, porque meu pai tava aqui, minha mãe tava aqui, o resto da família inteira. Então, assim, isso foi muito bom. Eu não me arrependo de ter vindo pro Brasil, nunca me arrependi. Não é meu plano continuar aqui, mas isso não significa que eu me arrependi da minha decisão, porque eu precisava dessa decisão. E além de muito sujo, é poluição, muita poluição, e também é tudo muito quebrado, tipo calçada quebrada, lugar sem calçada, buraco na rua, muro quebrado, lixo na rua. É que eu vim pra São Paulo, né? Então, isso tô falando de São Paulo. E pichado, nossa, nunca tem coisa pichada no Japão. Então, tipo, coisa pichada, eu ficava meio surpresa que as pessoas tinham coragem de destruir o lugar que elas vivem. Isso era inaceitável. Nossa, eu não conseguia, ainda é difícil, eu não conseguia digerir essa informação. Tipo, não é gostoso viver num lugar cuidado? Não é gostoso viver num lugar arrumadinho, bonitinho, limpinho? É gostoso. Então eu não conseguia entender por que as pessoas destruíam. Não é todo mundo que é assim, mas o resultado tá aí. A gente anda na rua, a gente vê o resultado, então quer dizer que muita gente age dessa forma. Esse fato do povo ser caloroso vai um pouco assim, se perdendo, né? O povo é caloroso, mas também tem muita gente mal educada, tem muita gente grossa, gente estúpida, gente sem educação. Então vai acumulando. Você vai no banco é maltratado, vai no mercado é maltratado, vai numa loja é maltratado, vai no cartório, vai na prefeitura. Não tô falando que é sempre, nem que todo mundo faz isso, mas tô falando que isso já aconteceu em todos os lugares. Eu não tava acostumada com isso, então isso me chocou muito e eu já, assim, chegou momentos que eu chorava, assim, por não acreditar que alguém era capaz de me tratar mal daquela forma, de me humilhar daquela forma, sem motivo algum. Sempre sou educada, assim, porque eu não sei ser grossa com as pessoas que estão me atendendo, eu não sei, a pessoa pode me xingar, eu não sei ser grossa com ela. E não é só na minha cidade, porque eu já estive em várias cidades. Eu não tô falando sem saber. Eu tô falando o que eu vivi e o que eu consegui observar. Vocês podem achar que eu tô exagerando, eu sei que muita gente acha que eu exagero, que é frescura minha, mas quem é do Japão sabe. Pelo que a gente aprende, quando a gente cresce nesse lugar, pelo que a gente aprende nesse lugar, é inaceitável. E é muito difícil ver certas coisas. Não tô falando que eu sou perfeita, que eu sou sempre maravilhosa com todo mundo, mas assim, eu respeito as pessoas. Eu não vou xingar, eu não vou gritar, eu não vou humilhar. Tive várias experiências, então eu posso, sim, falar sobre tudo isso. Me digam se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque daí eu me sinto motivada a fazer mais. E também se vocês não gostarem, se falarem, não gosto, eu paro. Então vai ser assim, me falem as curiosidades que vocês têm, me falem, até se você é do Japão também, ou se você sabe, já teve experiências como a minha, me fala o que você quer saber, ou se você quer vir pro Brasil e quer saber o que é, como que é pra trabalhar aqui, como que tá o Brasil agora, pela experiência que eu tive eu posso dar alguma dica. E é isso, aguardem os próximos vídeos, eu garanto que vai ter muita coisa legal, muita curiosidade, assim, muita coisa que vai surpreender. Então, como eu prometi, um formato diferente de vídeo pra vocês, assuntos diferentes aqui. E é isso, se tiverem outras ideias ou curiosidades, me avisem, avaliem o vídeo, compartilhem com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.